Bom, então meu nome é Maria Angélica de Castro Comis, eu tenho 29 anos, eu sou psicóloga e minha origem italiana vem dos meus bisavós, tanto paternos quanto maternos, da região de Toscana, Lucca, por ali. Fala para mim um pouquinho sobre o seu trabalho atual, o que você faz, o que você desenvolve. Bom, então assim, desde que eu me formei, eu trabalhei na área social e com psicologia clínica. Atualmente, eu clinico como colaboradora do Instituto de Neurociência e Comportamento e desenvolvo uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal de São Paulo. São dois trabalhos bem distintos, um é pesquisa e o outro é clínico, mas na clínica eles acabam se mesclando, porque para você ser uma boa clínica, você tem que pesquisar muito também. Eu trabalho com a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é uma linha um pouco mais contemporânea, ela trabalha baseada no presente e no comportamento e nas emoções. Então, ela é considerada uma abordagem psicoterápica um pouco mais breve e é uma das psicoterapias que mais dão resultado para transtornos de ansiedade, de dependência química. Tem pesquisas que comprovam isso, essa eficácia. Essa linha tem alguma coisa também como base com a psicologia freudiana? Ou Não. é bem diferente? Bem diferente. Inclusive, existem muitas brigas, né, de profissionais. Ah, esse daqui é freudiano, então não presta. Ou então, esse daqui é comportamentalista, também não presta. Na verdade, eu acho que todas as abordagens são eficazes, mas vai depender de como ela é realizada e de qual é o objetivo do paciente. O que eu sempre atendi mais foram transtornos de ansiedade e depressão. Já atendi alguns pacientes com transtorno de personalidade, mas que são mais difíceis de vir para a terapia. Mas o carro-chefe é transtorno de pânico, ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, são os mais comuns de virem. E eu fiz uma especialização em medicina comportamental e esse curso ele visa facilitar o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de transtornos. Então, por exemplo, se a gente imagina que uma pessoa tenha hipertensão, se a gente investigar bem, provavelmente ela tem vários componentes de ansiedade. Então, a gente pensa, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? Então, na medicina comportamental, você consegue entender um pouco mais o comportamento de algumas patologias, a forma com que algumas patologias psíquicas podem interferir no funcionamento do seu corpo, como organismo, o aspecto biológico. Então, a partir do momento que você entende essa conversa entre o biológico e o psicológico, que ocasiona no outro, fica mais fácil de você diagnosticar, de você tratar e de você prevenir as patologias. Um complemento mesmo, né, da psicologia. Falando em ansiedade, quais são assim os sintomas desse mal? Bom, alguns, como tem com certeza muita gente que está nos ouvindo que tem problemas de ansiedade, conhece já alguns sintomas, mas assim, como que a gente pode saber se a gente está vivendo um quadro, digamos, patológico, não sei se pode dizer assim, de ansiedade? Bom, inicialmente qualquer problema, ele vai se tornar patológico quando ele atrapalha as suas funções sociais. Então, se você tem perdas significativas no trabalho, em relacionamentos, aí você vai ter um quadro um pouco mais patológico, que a gente pode dizer. Mas a ansiedade, ela é natural. Se nós não tivéssemos ansiedade, nós não sobreviveríamos, porque ela está relacionada com o medo. Então, imagine um ser humano sem medo algum. Provavelmente ia cometer vários atos que poderiam ser prejudiciais. Mas a ansiedade, ela é muito relacionada com a sensação de não conseguir ter controle das coisas, medo intenso de perder esse controle. Taquicardia é um sintoma de ansiedade, preocupação excessiva. E se
isso não der certo, e se acontecer aquilo? Então, esse tipo de pensamento gera a sensação de ansiedade. E aí, para ela se tornar patológica, é quando o indivíduo não aguenta mais ter aquilo. Né? Porque algumas pessoas sentem ansiedade, mas não valorizam. Ou conseguem lidar com os pensamentos que geram essa ansiedade. Porque a ansiedade ela sempre está associada a algum tipo de comportamento, de pensamento e de comportamento. E esse pensamento e esse comportamento está associado às crenças que a pessoa desenvolveu durante o seu desenvolvimento mesmo, né? O seu contato com a sociedade, o seu contato com o núcleo familiar, então faz com que a pessoa desenvolva crenças e, posteriormente, pense e se comporte baseado nelas. Logo, se você... vamos imaginar, um exemplo. Cuidado que você vai se machucar se você for ali. Um excesso de cuidado, por exemplo, pode fazer com que a pessoa se torne um pouco mais medrosa e, posteriormente, comece, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Né? Então, esses pensamentos vão gerar algum sentimento de ansiedade, por exemplo, o metrô. O que pode me acontecer se eu entrar no metrô? E acaba não entrando e a pessoa vai perdendo esse funcionamento social que pode ser considerado patológico posteriormente. Tem alguma coisa que você sugere assim para as pessoas fazerem no dia a dia para elas não entrarem nesse quadro, digamos assim, patológico? Bom, primeiramente é perceber que as palavras preciso, tenho, necessito deveriam ser usadas mais eu quero, eu tenho vontade de, porque as pessoas acabam gerando necessidades que aumentam a ansiedade. Por exemplo, eu tenho que chegar no horário, senão algo vai acontecer. Claro, nós temos que manter os horários, mas isso virar uma obrigação acaba me aprisionando. Outro aspecto que facilita muito o não desenvolvimento de ansiedade é trabalhar questões de relaxamento, a pessoa ter essa possibilidade de poder relaxar, de aprender a relaxar, utilizar técnicas de respiração e questionar os seus pensamentos. Será que eu tenho mesmo que ficar preocupada com tanta coisa ao mesmo tempo? Ou será que o que eu quero? Eu quero ir trabalhar, ganhar meu dinheiro. Mas se eu interpretar eu tenho que, fica muito mais chato e muito mais gerador de ansiedade. A ansiedade social ela compreende com ataques de ansiedade em situações sociais. Então, aonde eu me exponho, por exemplo, com grupos sociais, um grupo de... vou apresentar um trabalho, vou ter que me expor socialmente, isso me gera uma ansiedade, uma crise de ansiedade, do tipo taquicardia, sensação de perda de controle, tremor, sudorese. Então, esse ataque de ansiedade faz com que eu diminua a minha exposição a situações sociais. Nisso eu tenho prejuízos sociais. Perco o emprego, porque eu não consigo me colocar numa reunião, eu não consigo ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho escolar, porque o ser humano é um ser social. Né? A partir do momento que você começa a tirar isso dele, provavelmente a pessoa, além de ter o transtorno de ansiedade social, pode desenvolver até depressão como uma comorbidade, que seria um transtorno secundário à ansiedade social. Agora, contando um pouquinho do grupo, ele funciona da seguinte forma. São profissionais psicólogos que se reúnem quinzenalmente e nós discutimos diversos artigos científicos que foram publicados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, visando nós realizarmos uma pesquisa aqui no Brasil com o tratamento de terapia cognitivo-comportamental. Então, o grupo já funciona há 1 ano e essas reuniões apenas fortalecem os profissionais para que a gente possa estabelecer e fazer o desenho experimental dessa pesquisa que será realizada pelo Instituto de Neurociência e Comportamento. Esse grupo é aberto, só é necessário que a pessoa entre em contato pelo site do Instituto para que a gente possa ver se ainda é estudante, se já é profissional, né, qual o grau de conhecimento que a pessoa tem, porque a gente já vem estudando há algum tempo.